Meu marido contraiu dívidas, eu tenho que pagar por elas? Meu nome é Rodrigo, eu sou advogado e é isso que vamos conversar no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao Direito em 5. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje vamos falar mais um pouquinho sobre direito de família e principalmente no quesito de partilha de bens, dívidas, casamento. É esse ponto que a gente está trabalhando essa semana aqui no canal. Respondendo a pergunta do vídeo, a pergunta principal é: pô, meu marido contraiu dívida, eu vou ter que pagar com meu patrimônio próprio? Como que funciona essa parte? O que a justiça entende? Vamos lá, então vamos lembrar lá atrás, quando você disse o sim no altar, bem gostoso. Você aceita a pessoa com seu marido, sua mulher? Sim, eu aceito, beijou. O que aconteceu nesse momento? Foi fixado aí o matrimônio. E quando existe o matrimônio, existe o quê? Uma comunicação de direitos, deveres, obrigações, bens e dívidas. Maravilha? O pessoal sempre esquece essa última parte de dívida, né? Acha que é só o bem que existe a comunicação. Mas a dívida também existe. Então, se o marido contrai uma dívida, essa dívida é do casal. Se a esposa contrai essa dívida é do casal. Mas aí vem que o pulo do gato, pessoal. Essa dívida é do casal, tem que ser de ambas as partes. Se a dívida foi contraída de uma forma que beneficiou esse núcleo familiar, beneficiou essa família. Como assim, doutor? Beneficiou a família. É muito simples. Essa dívida beneficia o núcleo familiar, que beneficia a família, é aquela dívida que ambos vão usufruir dela. Então, por exemplo, o marido comprou um veículo, a família usufrui do veículo, essa dívida é do casal. Comprou uma casa, a casa o pessoal vai utilizar da casa, a família vai utilizar, é para o casal. Esse é o tipo de dívida que usufrui, foi um bem próprio para o casal. A esposa colocou silicone, dá para discutir se é para o casal, mas é um bem mais particular. O marido fez um aumento peniano, também dá para discutir, mas também é para o mais particular. Então a gente divide dessa forma essa discussão. Se foi um bem revertido para o casal, para o núcleo familiar, um benefício familiar, é uma dívida em comum do casal. Se foi uma dívida contraída singularmente entre marido, singularmente entre mulher, já não é uma dívida que é em benefício da família, não é uma dívida compartilhada. A lei vai entender dessa forma. Então, vamos lá, mais uma vez, para fixar bem na cabeça. Se a dívida contraída beneficiou a família de alguma forma, essa dívida é do marido e da mulher solidariamente, ou seja, ambos podem ser cobrados por essa dívida. Se essa dívida beneficiou só o marido ou só a mulher, essa dívida já não entraria nesse rol de dívida que se comunica. Então é muito importante, se você tem uma ação dessa, está trabalhando num ponto desse, é fazer essa divisão. Pô, essa dívida aí não se comunica, ou essa dívida se comunica. Pessoal, isso se dá de acordo por causa do quê? Do regime de bens aí que vocês adotam, tá? Por causa do comunhão de bens, comunhão universal de bens. Na separação total, ainda dá mais margem para discussão, porque existe uma separação de bens, mas aplica-se o mesmo conceito. Se a dívida foi revertida pro casal, pro núcleo familiar, é uma dívida que pode ser cobrada assim por ambas as partes. Pode cobrar do marido ou da mulher, mas vai ter que comprovar bem gostoso no processo que foi uma dívida que o casal usufruiu. Pô, doutor, mas eu recebi antes de casar a herança do meu pai, uma casa, um veículo. Esses bens vão ser utilizados para pagar essa dívida que eu contraí no casamento? Não. Esses bens, eles são considerados particulares. Então, quando a gente está falando de dívida comum que o casal pode pagar, eu deixo claro que os bens que serão utilizados são os bens comunicáveis, não os bens particulares, tá? Então, são os bens comuns aí do casal que serão responsáveis por essa dívida. Então, uma maneira bem clara de tocar no exemplo prático, o que eu estou discutindo aqui agora. Tem um marido ali, ele contraiu uma dívida, comprou um veículo. Ele já tem um veículo, a esposa tem um veículo que foi comprado no relacionamento, ele comprou mais um, só que esse segundo veículo aí ele não conseguiu pagar. O que aconteceu? Existe uma dívida. Essa dívida pode ser acionada tanto do marido quanto da mulher, porque o veículo foi um bem adquirido em comum proveito do casal. Aí o banco vai poder ir atrás dos bens da mulher, os bens comuns, tá? Os bens partilháveis, na medida de 50% aí, tá? Então, porque vai dividir ali a questão. Então, por exemplo, o marido está devendo 100 mil, o banco pode cobrar até 50 mil da esposa aí dos bens comuns que podem ser utilizados. Isso também é uma conta bancária, dinheiro em conta, tá? Bens particulares não entram nesse rol, então doações, heranças que recebeu antes do casamento, que são bens particulares, eles não serão responsáveis para quitação de dívida.
E claro, deixando mais um ponto comum, vamos colocar aí que o casal tem um bem de família, né? Bem de família são impenhoráveis, tem que se lembrar disso. O bem de família não vai entrar também nesse rol de execução. Mas a execução no Brasil o tempo todo está se atualizando, está aumentando, pode mudar o entendimento da jurisprudência. Então o que eu estou passando aqui para vocês agora pode não ser atendido no sul do país, ou no Nordeste, ou sul do estado de São Paulo, aqui acontece dessa forma, mas o entendimento muda o tempo todo. Então fiquem sempre atentos na questão de como que a jurisprudência está interpretando esse assunto. As dívidas do casal podem ser acionadas de cada um dos cônjuges, como funciona. É sempre interessante ficar a par desse assunto para alguma ferramenta de execução para a gente. Pessoal, então nesse vídeo eu trabalhei um pouco de conceito leigo, um pouco de conceito para advogados, falando sobre dívidas do casal e respondendo a pergunta no começo do vídeo, sim, os bens do marido, os bens da mulher podem sim ser utilizados para pagar a dívida do que o cônjuge assumiu, mas desde que essa dívida foi de proveito do casal e desde que os bens utilizados sejam os bens comuns do casal, não os bens particulares. Fechou? Se você gostou do vídeo, deixa um comentário, deixa um like, se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Nesses termos, um abraço.